pare já de navegar no escuro. A maioria das empresas só enxerga isso aqui. Isso aqui nos diz alguma coisa sobre a saúde da empresa? Muito pouco. Muitos empresários rodam empresas que faturam, tal qual nesse exemplo aqui, milhões ano, sem entender se essa empresa dá resultado, se ela gera lucro. Porque quando a gente olha para fluxo de caixa puro e simples, entrada versus saída, a gente tem muito pouca noção sobre o corpo desse negócio. Então, se a gente der um Alt Tab aqui, a gente vai ver dois cenários. Tem essa empresa A, que a gente está olhando aqui primeiro, e tem essa segunda empresa aqui. Olhando para isso, a gente pode saber qual é a melhor? Talvez, mas isso aqui é altamente enganador. A gente vai olhar agora em detalhe uma estrutura adaptada, né, uma personalização, um aprofundamento de DRE. Né? E esse DRE ele pode ser contábil, mas para a maioria das empresas a contabilidade está muito aquém da realidade. Né? Então, empresa que fatura 1,2 milhão, que nem no nosso exemplo aqui na tela, mas a contabilidade enxerga 600 mil, que é o que a empresa declara, o que a empresa alega. Então, muito provavelmente, né, essa empresa contabilmente está dando um tremendo prejuízo. Mas e realmente, gerencialmente, dá resultado ou não? Qual desses aqui é um bom negócio? E para responder esse tipo de pergunta, a gente não está mais falando de fluxo de caixa, a gente não está mais falando de tesouraria, entradas e saídas, contas a receber, contas a pagar. Sim, esses são os fundamentos para construir um bom demonstrativo. Né? Se o contas a pagar e a receber estiver todo torto, o resto vai estar também. Né? É o alicerce torto que entorta o prédio inteiro. Mas vamos olhar primeiro agora para a empresa A. Essa empresa está gerando aqui um resultado de caixa para nós de 370 mil reais. Entrou 1,2 milhão, saiu 830. Agora a gente vai entender ela enquanto negócio. Para isso a gente vai trocar de aba aqui e vai olhar para uma estrutura de DRE. E quando a gente olha para essa estrutura, e eu propositalmente separei ela em tranches aqui, a gente vai conseguir entender esse funil. Né? Eu sempre digo aqui que muita coisa na vida é funil. Vendas é funil, marketing é funil, processo seletivo é funil e DRE também é funil. Primeira coisa que vai entrar lá em cima é a receita operacional. Então, o que essa empresa vende? Né? O que essa empresa produz e coloca no mercado? Isso são as receitas operacionais dela. Né? Se é um provedor de internet, é plano de internet. Se é uma locadora de carros, é aluguel de carro. Então a receita operacional ela difere de acordo com a atividade fim dessa empresa. Vamos simplificar aqui a história e dizer que ela paga, né, fez o seu planejamento tributário bem feitinho, tá bem econômico, paga 10% de imposto. Então a gente deixa aqui uma receita líquida de 900 mil. Essa empresa ela também fez um trabalho de custeio muito bom. Ela é muito eficiente na sua produção, na sua operação, ela compra barato e vende caro. Então a gente deixa 300 mil de custo, sobra 600 mil de lucro bruto. Aqui entra já o conceito de margem, e a primeira margem que a gente vai entender de uma empresa é a margem bruta. Lucro bruto contra receita líquida. Cada setor vai ter o seu próprio benchmark de margens boas ou ruins, mas vamos dizer que esse negócio aqui está com 66% de margem bruta, o que é muito bom. Depois, e isso aqui como eu disse é uma adaptação, é um framework mais próprio de análise aqui, despesa com vendas. Sobrou 600 mil de lucro bruto depois de prestar o serviço, né, vender o produto, entregar o produto para o nosso cliente, mas eu precisei vender. Né? Quanto que eu gastei de vendas? Então a gente está olhando aqui para uma empresa que gastou 120 mil em marketing e comercial para fazer as suas vendas. Sobrou 480 mil de contribuição. E aqui vai uma ressalva muito importante. Né? Se a gente pegar essa contribuição e dividir pela receita líquida, a gente tem uma margem diferente da margem de contribuição do produto isolado. Então, se eu pegar o produto da empresa aqui, vamos dizer que ele custe 100 reais, e eu deduzir unitariamente cada imposto, cada custo, cada despesa variável, eu vou ter uma margem de contribuição diferente dessa aqui. Essa aqui é uma da empresa inteira, todo o negócio, todo o demonstrativo. Então tem uma pequena diferença aqui. Vendemos, sobrou 53%. As despesas gerais e administrativas, então pensa no escritório, na gestão, na administração.
quanto custou essa parte de suporte ao negócio, né? Pessoal financeiro, RH, administrativo, contábil, todo o time de gestão. 140 mil, deixando a empresa com um EBITDA de 340 mil, que também é uma margem EBITDA de 37%, muito bom. Então até aqui a gente vê uma empresa que ela consegue pagar um imposto relativamente ok, ela tem um custo bem controlado, ela tem uma despesa com venda ainda que volumosa, mas talvez por isso que vende bem. A gente tem aqui uma despesa de gestão nada sensacionalmente alto, sobra um bom EBITDA. Se a gente for olhar realmente pelo princípio de competência, a gente vai ter depreciação aqui, mas ela não é uma saída de caixa. Ela é uma despesa teórica, né? Uma despesa que a gente traz para esse número para entender que existem ativos, bens e direitos que estão se gastando, se depreciando ao longo do tempo. Então, eu tenho uma máquina que vai durar 5 anos. Todo ano eu tenho que ter 1/5 de depreciação aparecendo no meu demonstrativo aqui. Porque em algum momento eu vou ter que repor aquele ativo. Ou então eu tenho um direito de uso, eu tenho uma concessão que em 5 anos ela se acaba. Também tenho que ter aqui a amortização dela no meu DRE para entender que eu gastei para adquirir um ativo, um bem, um direito, e ele vai se desgastando e eu preciso provisionar para comprar ele de novo em algum momento, né, ou renovar ele. Então eu tenho aqui 25 mil de depreciação. Não sai do caixa, mas eu preciso prever isso no resultado. Deixamos 315 mil de EBIT. Depois a gente vai entender aqui na próxima tranche de resultado o resultado financeiro. Ele vai trazer para cá as receitas e despesas financeiras da empresa. Podem ser realmente juros recebidos, o caixa da empresa que rendeu, mas também, pelo outro lado, quanto custou usar uma estrutura financeira de um terceiro, tarifa de boleto, de banco, tarifinha de cartão de crédito, N itens, né, que vão compor aqui e majoritariamente, falando nessa escala, juros sobre empréstimos e financiamentos. Vai ser a maior representatividade aqui dentro. Então, o custo do dinheiro, o juro, né, isso afeta o resultado. O principal, não. A amortização, não. Então, ele não está aqui. Está mais para baixo e a gente vai chegar já nesse framework aqui, tá? Deixamos aqui, então, um EBT, né, traduzindo um lucro antes dos impostos, um Earning Before Taxes, né, a gente pode revisitar as outras siglas ali depois, de 295 mil. Aqui a gente paga imposto sobre lucro, dependendo, né, de se a empresa deu lucro ou não. Mas vamos simplificar aqui essa conta e vamos trazer aqui 0,34% de IR. Assim a gente deixa um lucro líquido de 194. Só que, como o lucro não é tudo, a gente tem outros itens, né, a gastar, comprar, pagar, quitar, investir. A gente continua. Então esse framework traz para cá, depois do lucro, outras linhas. Então esse lucro ele foi reinvestido, eu comprei mais patrimônio, mais máquinas, mais equipamentos, bens e direitos da empresa de longa data de duração, né? Um carro, uma máquina importante, eu trago aqui nessa linha chamando ela de ativo / investimentos, para a gente simplificar. Também, como a gente vê lá no resultado financeiro, e ali pode ser que o número esteja positivo, mas ele tem efeito negativo, né? A gente vai ter o principal, o pagamento da amortização daquelas dívidas. Então, simplificando, se eu paguei 20 mil de juros, na verdade eu estava pagando 70 de parcela, né? Vamos dizer que isso aqui seja mensal. Então eu tenho mais 50 aqui dentro do meu passivo. Ou se eu tivesse distribuído dividendos, né? Para a gente separar de dentro do demonstrativo o que é prolabore, salário do sócio que trabalha, do dividendo. Porque sócio não é função, né? Ele precisa ter uma cadeira executiva dentro da empresa para receber prolabore, e esse prolabore é calculado, idealmente, profissionalmente, mediante o custo dessa cadeira no mercado. Então, ó, eu sou sócio e eu trabalho na cadeira de CEO. No meu porte, no meu mercado, quanto eu gastaria para contratar um CEO profissional? É 8 mil? É 8 mil de prolabore. É 20 mil? É 20 mil de prolabore. É 30, 50, 100? Esse é o valor justo de mercado. Ah, o mercado pagaria 10, eu preciso de 20. Ok, tira os outros restantes pela linha ali do dividendo para não manchar o resultado da empresa. Porque o prolabore, né, ou melhor, vou simplificar a palavra, o gasto do sócio dentro da empresa, ele é ruim quando ele é a mais e quando ele é a menos. É muito óbvio, muito intuitivo para todo mundo que o sócio tirar dinheiro a mais
onera a empresa, porque ela deixa de crescer, deixa de contratar mais gente, de reinvestir, atualizar o parque tecnológico, investir mais em mídia, marketing, vendas, tudo. É muito óbvio para todo mundo isso, mas é pouco óbvio que o salário do sócio ser barato é ruim para a empresa. Se é um cargo no porte, na situação da empresa, que exigiria um CEO de mercado que custa 50 mil, o sócio tirar 10 mima a empresa. Essa é uma boa palavra para a gente entender. Porque essa empresa ela vai se acostumar com um volume de vendas, com uma precificação, com uma margem de contribuição, com uma estrutura interna inteirinha de compras a vendas ao operacional para pagar 10 mil de prolabore para o sócio. Então, se esse sócio precisar sair ou contratar esse profissional de mercado que custa 50, não tem de onde tirar esses outros 40, porque a empresa aprendeu e se acostumou a cobrar mais barato, a abrir exceção para o cliente para fazer isso e aquilo. Ela acostuma a rodar barato, o que é mentira, né? Porque aquela empresa, enquanto negócio, enquanto estrutura, ela precisaria de um profissional de 50 mil. Mas o dono está ali, pô, estou aliviando a barra da empresa, que é o momento para pagar 10 para ele mesmo. Então ele está cultivando um mau negócio. Essa é a realidade. Então, prolabore, salário do sócio que trabalha, dividendo, prerrogativa da empresa que deu o lucro e decidiu distribuir dividendo, ou eu sou o dono, eu que mando, o caixa é meu, beleza, tira nessa outra linha, para não sujar o orçamento da empresa, que vai ser feito, né, através de uma ferramenta como essa de DRE, por exemplo, para projetar o resultado futuro. Depois que a gente pega esse lucro, paga os nossos ativos, né? Foi lá, comprei uma fábrica, fui lá e comprei um equipamento, um carro, e fui lá e paguei minhas dívidas ou distribuí dividendos, sobrou 69.700. Porém, como a gente viu lá, a gente não viu 1 milhão de recebimento de entrada lá na outra aba, a gente viu 1.200.000. Por quê? Porque essa empresa também tomou 200 mil de entradas de caixa, ou um aporte do sócio, ou um empréstimo do banco. Aí sim, o resultado final é 269.700. Vai até mudar um pouquinho ali o nosso outro resultado, porque eu botei o IR agora, né, para explicar essa condição aqui para nós. Então, se a gente voltar ali na outra aba, na verdade a gente tem um demonstrativo de caixa que é esse aqui. Entrou 1.200.000, saiu 930. A gente pode chegar a uma conclusão aqui de que sim, geramos caixa. Só que, separando lá como a gente viu, essas entradas são duas linhas. Uma é operacional e outra é uma entrada de caixa. Entrou 1 milhão da receita da empresa e 200 mil do empréstimo que a gente tomou. As saídas, 930 mil é muito dinheiro, sim, mas quando a gente quebra ele em tranches e entende que a empresa está saudável, tudo bem mesmo. A gente viu ali margens excelentes, né? Qualquer negócio que tenha uma estrutura de margem parecida com essa aqui, pode ficar muito feliz, tá? Porque a gente pegando aqui, margem líquida, 21%. Dependendo do teu setor, isso aqui é uma margem astronômica de boa. Dependendo do teu setor é medíocre. Dependendo, né, de fato, tem que comparar com empresas comparáveis, né? Não pode olhar para o vizinho que vende bananas, tu vende carro, e tentar olhar para a mesma margem. Então, 21,6%, né? 21,6%. Excelente margem líquida, de lucro líquido, né? Mais ainda, vamos descontar aqui o efeito de, depois do lucro, eu ainda reinvesti e paguei dívida. Quanto é que isso aqui gerou de resultado? Opa, dividimos aqui, dividimos isso por aquilo lá, sobrou aqui 7%. Então, 7% de praticamente de geração de caixa operacional, né? Não confundir com a geração de caixa operacional que se chama de EBITDA normalmente, mas depois de chegar no lucro e ainda reinvestir e pagar dívida, a empresa ainda assim gerou caixa. Ótimo negócio. Isso aqui já traz uma visão muito melhor para o empresário, para ele poder dormir tranquilo. E aqui a gente vê folga, né? A gente poderia ver um cenário muito pior, muito mais apertado, e aí tentar assim entender se é preocupante ou não. E no caso dessa empresa B aqui, olhando para o fluxo de caixa, sobrou dinheiro, né? Entrou 1.200.000, saiu 1.145.000, resultado de 55. Mas quando a gente olha na ótica DRE, na ótica de uma controladoria de gastos mais apurada, a gente vai ver uma realidade bem diferente. Quando a gente olha para essa empresa aqui, ela já de cara, por exemplo, não fez um trabalho tão bom de planejamento tributário e ela paga não 10, mas 12% de impostos. Vamos olhar aqui para alguns exemplos clássicos aí que a gente vê no mercado, né? Tu mudar a definição do teu produto de calçado impermeável ou sandália de borracha,
classificação tributária diferente, imposto diferente. Bombom ou wafer recheado, classificação tributária diferente, imposto diferente. Então, aqui a gente está falando de uma empresa que se enquadrou aqui numa faixa onde paga pelo seu produto 12%. Então, aqui já temos uma ineficiência maior. Receita líquida 880. Até aí, vai, 20 mil reais a mais, vai ser isso que vai quebrar a empresa? Não, né, mas 20 mil por mês, em 12 meses, em 5 anos, é dinheiro. Então, a eficiência tributária importa e muito. Porque isso aqui impacta direto no caixa sem dó nenhuma. Custos. Aqui a gente vê uma empresa que tem uma estrutura muito mais pesada. Talvez a matéria-prima seja mais cara, talvez a mão de obra seja mais cara, talvez a energia elétrica, algum insumo-chave seja muito mais caro para essa empresa. Ou ela tem uma estrutura que suporta talvez aqui 30%, 40% a mais de receita e não está vendendo isso. Pode ser. Deixamos aqui um lucro bruto de 430. Isso aqui contra a receita líquida já nos deixa 48, não 66 como o outro exemplo. Despesas com vendas. Juntando com aquela possibilidade que eu comentei ali, olha, talvez a empresa tenha, né, um custo inchado porque ela está pronta para vender 50% a mais. Mas ela está gastando 200 mil para vender os mesmos 1 milhão. O que está bom, o que está ruim nessa despesa com venda aqui? Será que a gente está investindo muito em comercial e a empresa ela é totalmente marketing-led growth? Não adianta ter um batalhão de vendedor porque não é o caso do teu produto. Ou o contrário, é uma empresa que está botando mundos e fundos em marketing e ela é sales-led growth. Tu deveria ter um time comercial muito maior e muito mais representativo do que o gasto de marketing para trazer os leads, talvez. Ou os canais estão errados, ou o tráfego está sendo mal gerido. Enfim, N cenários podem ser. Ou então, vamos lá, um cenário bem realista, tá? 150 mil disso aqui está em canais sem atribuição de resultado. O dono da empresa foi lá e patrocinou o time de futebol da cidade. Ele foi lá e botou um outdoor do lado do concorrente dele para se amostrar. E aí, quantas vendas vem daí? Não, legal, beleza. Vamos dizer que o cara ainda tenha um pouquinho de skill, estuda um pouquinho. Isso aí é no branding. Tá, mas até quando a gente vai ficar jogando tudo que a gente não consegue vender e gerar resultado na conta do branding, né? Então, essa empresa aqui já tem uma ineficiência, eu vou chamar de comercial, mas incluindo o marketing aqui, muito maior, porque ela gasta 200 mil e vende os mesmos 1 milhão. Então, o que acontece aqui? Então, a gente já deixa uma contribuição muito menor e uma margem também significativamente menor. Aqui já tem 26%. Tirando as despesas de gestão, aqui o CEO está ganhando uma grana violenta para ser CEO e ele tem os Aspone de confiança lá dentro. A empresa virou lá um cabidão dos parceiros e a gestão não está melhor. Evidentemente, né? A gente pode olhar aqui para a estrutura de custo, para a estrutura de venda. Alguém não está tomando uma decisão que precisaria ser tomada e está ganhando muito dinheiro com isso. Então, 200 mil na conta de administrativo, de gestão aqui. Deixando um EBITDA de 30 mil. 30 mil de EBITDA contra aquela margem, ou melhor, contra a receita líquida, nos deixa 3,4%. Aqui, claramente, a gente tem um problema interno muito grande de estrutura inchada, né? De alguma ineficiência. Desde a operação do nosso compras, da nossa venda, da produção, da entrega do produto, da prestação do serviço, da aquisição de novos clientes, da manutenção desses clientes na base e da gestão em si inteira da empresa. Porque quando a gente chega aqui no EBITDA, eu nem estou falando que a empresa vai mal porque a gente está investindo pesado, porque a gente está abrindo novas plantas fabris, porque a gente está comprando direitos de concessão dos trilhos do trem. Não, a gente está falando que a gente comprou, a gente vendeu, a gente pagou imposto e geriu a empresa. Aí sobrou 3,4% aqui. Realmente é um desempenho pífio, onde a gente poderia ter um fator de enganação muito grande aqui, tá? Não é o exemplo que está desenhado, mas a gente poderia ter um caso de uma empresa que o EBITDA vai super mal e ninguém está dando para isso, mas o lucro líquido está lindo.
E aí os gestores estão só olhando para o lucro, a média do nosso setor é 4%, a gente está tendo 8% de lucro e solta foguete, estoura champanhe. Tá, mas por que tem lucro? Porque, como eu falei no outro exemplo, o resultado financeiro ele pode ser positivo. A empresa só está dando lucro porque os clientes pagam juros, pagam atrasado, aí come a conta da inadimplência lá. O caixa da empresa lá tem 5 milhões rendendo 1% ao mês. A gente está se desfazendo de ativos operacionais, está vendendo campos, está vendendo prédios e veículos, aí dá lucro. Aí, nossa, os gestores são premiados, bonificados e parabéns com um EBITDA de 3,4%. E se a gente disser que a outra empresa lá ela é concorrente do mesmo setor, lá sim tem motivo para comemorar, ainda que talvez o lucro ficasse menor que o dessa aqui. Mas, só para a gente exemplificar aqui, não à toa essa estrutura é um funil. Porque não interessa só o topo, nem só a parte de baixo. Né? Se eu disser aqui, nossa, estamos lindos, lá o resultado de caixa lá embaixo, ó, sobrou 55 mil. Sobrou 55 mil porque a gente tomou 200 do banco. Então, olhando para toda essa estrutura, a gente consegue entender, tranche por tranche, onde está o que está bem, onde está o que está mal e o que precisa ser feito. E só pelo discurso aqui a gente muito claramente consegue entender, né? O que precisa fazer que essa empresa aqui melhore. Comprar melhor, vender melhor, gerir mais barato, mais eficiente. Só aí a gente já chegaria no EBITDA muito melhor. Ainda temos a depreciação. De novo, ela não sai do caixa. Então até a continha aqui vai ficar errada porque eu estou usando... A depreciação vai impactar lá embaixo também no caixa, né? Mas vamos imaginar aqui que ela não bate no caixa, mas bate no resultado, né? Então com 25 mil de depreciação, a gente fica com 5 mil de EBIT. Aí a gente vai para o resultado financeiro, que também é negativo, né? O número está positivo, mas o efeito é o oposto. Vai nos deixar com um EBT de 20 mil, negativo. Portanto, não tem lucro, não tem imposto sobre lucro. Então o IR fica zero. 20 mil negativo de LL. Ainda temos mais 75 mil que tem que ser pago ali de investimento. Né? A gente tem 50 mil de dívida para pagar. O resultado da empresa foi 145 mil negativo. Aí a gente foi lá no banco, pegou 200, gerou 55. Para não ser injusto aqui com essa empresa que vai mal, vamos tirar essa depreciação daqui. Vamos devolvê-la no caixa. Isso aqui, mais o caixa. O caixa final realmente, ele é 80 mil positivo. Né? O resultado aqui, não é 145. Vamos devolver esse depreciação aqui. Legal, é 120. Não é isso que salva a empresa. Então não dá para realmente olhar aqui e dizer, não, o que está nos matando é a depreciação. Não dá. O custo está muito fora do benchmark do setor. As vendas não estão eficientes. A despesa de gestão está alta e a gente não vê melhoria nas outras coisas. Investe, paga a dívida, faltou 145 mil no caixa, tomamos lá uma emergência de 200 mil para se manter vivo esse mês. Situações radicalmente diferentes, ainda que a gente possa olhar aqui e dizer, entrou tanto, saiu tanto, devemos estar bem, talvez. Então quando a gente compara de forma justa essas duas coisas, a gente consegue entender. Sim, a gente pode ter um problema pontual de fluxo de caixa, porque nossas vendas foram longas, ou nosso prazo de pagamento é curto, uma coisa descasou com a outra, teve inadimplência, né? Se a gente fosse olhar realmente o fluxo de caixa do período e não nessa visão mais competência, né? Talvez a empresa dê lucro e falte caixa, talvez a empresa tenha caixa e falte lucro, porque as duas coisas são possíveis. O melhor dos dois mundos é ter o caixa e o lucro, né? Mas a empresa pode ter um descasamento bem relevante aí por N motivos, por N fatores próprios do setor, da economia, N motivos, né? Então, quando a gente olha dessa forma, a gente tem muito mais clareza de quais são as alavancas de resultado da empresa, onde apertar, onde soltar um pouquinho, para que a empresa tenha um resultado positivo de verdade. Se você não tem uma controladoria, se você não sabe as margens do seu negócio, você com certeza está deixando dinheiro na mesa. Tenta calcular aí agora por alto o custo de não ter isso aqui, de não saber esses números, essas margens, essas alavancas da sua empresa. Uma controladoria bem feita vai te dar boas noções de crescimento, de margem e de risco. Eu sou o Maurício Martins. Não se esquece
de se inscrever aqui no canal da Visp. Me segue lá no Instagram, @omauriciovaz, com S. Se você quiser resolver essa situação, clica no linkzinho aqui embaixo do vídeo. A gente vai te ajudar a fazer um diagnóstico e entender onde estão os pontos de crescimento, de margem e de risco da sua empresa para que você tenha um resultado muito melhor. Até mais!